Quando o médico, a minha respiração foi parando e o médico logo viu que o estado era muito grave. E disseram que iam me entubar. Eu disse, eu preciso falar com minha família antes. E enquanto eles estavam preparando tudo, eu disse, Deus, qual o propósito, qual versículo o Senhor me dá? E ele me fez lembrar ali na UTI do Salmo de número 103, né? Que diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor. Ele mandou eu bendizer a Ele. Não fique perguntando muita coisa. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de só seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Deus começou a me confortar nisso. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Que sorte quem farta de bens. Olha que coisa linda Deus falou para mim naquela hora. A tua velhice. Ele estava me garantindo que eu ia ser velho. De sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. E o Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo. Ele me deu todo esse salmo lá na hora. E eu comecei a falar com Júlia. Eu disse, Deus está dizendo para mim que é para me bendizer porque ele redime. E outro versículo que foi muito forte que Deus colocou no meu coração e no coração da minha esposa foi: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não poderia temer nenhum mal. E eu conversei com Julie e aconteceu logo isso, né? Ela foi impactada e depois eu fui sedado e não me lembro mais nada de sofrimento, relacionado a sofrimento. Não senti mais nada, não sabia mais nem... Eu estava como se tivesse acordado, mas eu não tinha noção de onde eu estava. Eu sabia que o Julie estava do meu lado, Orismar estava do meu lado, mas Orismar, ela tinha um detalhe que ela estava com muito medo, e Jonathan estava do meu lado. Eu senti que eu estava muito amparado. Aí eu comecei a viajar, nos sonhos, nas revelações, e Deus nos deu muita revelação. Mas eu gostaria agora que Orismar relatasse o que ela sentiu na hora ali do telefonema, né, amor, do vídeo. Foi muito rápido, foi tudo muito rápido. De repente eu já estava entrando na UTI. A paz do Senhor para todos os irmãos. Eu louvo ao Senhor por estar aqui neste momento. Nós vamos passar hoje um pouco do começo de tudo como aconteceu. Como o pastor Rogério falou, foi tudo muito rápido. Nós não esperávamos que pudesse acontecer isso, estava tudo tão bem, mas por permissão do Senhor, né, aconteceu. E no dia que o médico, que a Júlia chegou, que a Júlia foi com ele ali, chegou dizendo que ele ia ficar internado, eu falei, vamos orar. E logo depois, não demorou muito, a doutora já estava ligando, fazendo uma chamada de vídeo, dizendo que precisaria entubar o Rogério. E naquele momento, eu não questionei a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu só lembrava das palavras que o Rogério sempre fala para mim. Não precisa ficar desesperada, não aconteceu nada. Precisa confiar em Deus, só isso, só confia. Não aconteceu nada para você ficar desesperada. E essas palavras me vieram na mesma hora. E quando eu lembrei dessas palavras que ele sempre me fala, me veio uma força tão grande. E ali aquela doutora fez aquela chamada de vídeo. E eu falei, meu amor, confia em Deus, vai dar tudo certo.
Você lembra que você sempre fala para mim não me desesperar porque não tinha acontecido nada? E dali para diante, irmãos, foi só aquele momento ali que nós vimos ele. Como a Julie falou, no momento ela ficou desesperada, normal. Mas Deus, Ele esteve conosco a todo momento. Foram dias difíceis, mas Ele não nos desamparou. E você disse que Deus, você viu, né? E logo no outro dia, irmãos, na minha área aqui, apareceu uma esperança desse tamanho aqui. E é que quando eu olhei para aquela esperança, foi os mínimos detalhes, irmãos, que Deus me fez ver que a nossa esperança está nele, que não precisa a gente se desesperar, porque em tudo Ele tem um propósito para cada um de nós. Amém? Eu vou ficar só nas minhas palavras aqui, porque vai ter outras vezes que nós vamos poder falar mais. Mas eu quero dizer, confia no Senhor. Deus, Ele é fiel. É interessante que quando eu estava entrando, né? Quando eu saí da UTI e fui para o quarto e comecei a compreender tudo que estava acontecendo, Deus falou para mim que eu tinha sido promovido. Consequentemente, toda a família estava sendo promovida e toda a igreja, né? E cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, com certeza, vocês estão sendo promovidos com a nossa promoção. E Deus dizia assim para mim, quando eu saí da UTI, porque eu não tive sofrimento. Uma senhora me ligou e disse assim, o marido dela morreu na UTI, né? E ela perguntou se eu tinha consciência. Eu disse que eu não tinha consciência que eu estava na UTI, eu não tinha consciência que eu estava doente, eu estava vivo lá. Eu pude ver nas revelações, eu pude ver a vida e a morte, eu pude ver, Deus me dizia o frio e o quente. Quando a pessoa opta pelo frio, ela morre. Quando ela opta pelo quente, ela vive, né? E teve vezes que eu me tremia como se estivesse com hipotermia e logo havia uma quentura sobre mim. Eu creio que eram as enfermeiras me aquecendo, né? E Deus me fez ver isso, que durante esse momento eu podia optar, né, por morrer ou viver. E eu tinha certeza que minha família, e tinha muita gente orando por mim, e que eu ainda tinha missões aqui na terra para o arrebatamento. Porque o mistério, que é a diferença para o arrebatamento, é o azeite de reserva. E azeite de reserva é a família. Deus falou isso para minha esposa. Deus falou para a Julie, não foi, Julie? Deus, nesse momento todo, a gente vai falar mais no próximo vídeo. Julie vai falar sobre isso, que o Espírito Santo impulsionou ela a formar um trono, a mesma palavra para Julie e para Orismar, formar um trono de adoração em honraria ao pai e à mãe, para que ela viva bem e tenha dias prolongados sobre a terra. E ela, quando eu acordei da UTI, ela disse: paizinho, Deus me despertou para uma honraria, né? Não é bajular e nem adorar, é venerar mesmo, é colocar o pai e a mãe como um trono de adoração para Deus. Eu estou honrando meu pai e minha mãe para adoração a Deus. Eu estou honrando meu marido em louvor e adoração a Deus. Eu estou amando minha esposa como Cristo ama a igreja, em louvor e adoração a Deus. Eu digo: está aqui Deus. Eu mostro minha esposa Orismar, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito algum, para a adoração a Ti. Então, quando eu cheguei aqui em casa, estava tudo mudado, né? Meu filho, ele foi meu acompanhante lá, porque ninguém podia entrar dentro do quarto, né? Mas ele estava lá comigo, e Deus só me dizia: aí o presente de Deus.
Jonathan significa dádiva de Deus, presente de Deus. Ninguém pôde ir me acompanhar no quarto, porque minhas pernas estavam fracas, eu não podia ficar em pé direito, mas esse menino, o meu filho, estava lá comigo. Foi tremendo tudo o que aconteceu, né? E Deus verdadeiramente construiu um trono aqui na nossa casa de adoração. Agora, e antes eu questionava muito a Deus, porque eu parei, né, a gente, quando eles eram muito pequenos, a gente fazia muito culto doméstico, mas depois que eles cresceram, as atividades, e eu digo, Deus, como que eu posso voltar essas atividades? E essa pandemia, né, fez com que hoje nós fizéssemos 2, 3 cultos por dia dentro da nossa casa. E o avivamento está aqui dentro. Aleluia. E eu quero que você, essa é a primeira parte. Na quarta-feira que vem nós estaremos comentando sobre a próxima parte, né, que nós, do testemunho. Vocês querem falar mais alguma coisa para complementar? Eu queria complementar, quando eu, nos primeiros dias, né, que eu fiquei desesperada, que eu deitei no chão e eu questionei a Deus o porquê, né? Depois desses dias que o Espírito Santo começou a falar comigo, eu vi que aquela que estava desesperada era a Julie Carnal, né? Mas eu precisei clamar e buscar a Deus para que a Julie espiritual nascesse, né? E é igual está escrito na palavra, né, de Deus, que nossa carne precisa morrer para o nosso espírito nascer e o nome de Jesus ser glorificado. Aleluia. Né? Então foi isso que aconteceu. Eu estava lendo a palavra, ouvindo pregação o dia inteiro, e todas as pregações que eu assistia, toda vez que eu abria a palavra, era Deus falando sobre milagres, sobre fé, sobre propósitos. E foi aí que eu comecei a ficar tranquila, porque o Espírito Santo ele começou a me confortar, porque essa daí é a ajuda espiritual. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estaremos encerrando agora. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar esse povo. Que nossos testemunhos sejam para a edificação. Sim, que todos acreditem que Tu és Deus. E Tu és aquele que põe a respiração dentro de nós e nos ressuscita. Tudo está sobre o Teu controle. Oh, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, que aguardamos e esperamos a vida de Jesus desde agora e para sempre. E todos digam Amém. Amém. Deus abençoe a todos.